É, meus amigos, algumas coisas demoram, mas quando elas começam, elas vêm para varrer. Ministério Público Federal, mais uma vez, agindo contra os desmandos de Bolsonaro. Começa a dar passinhos de tartaruga. Dessa vez, o ministro passador de boiada, Ricardo Salles, foi denunciado, foi acusado pelo Ministério Público de improbidade administrativa. Eles querem que ele seja condenado por isso e que sofra sanções, afastado do Ministério por caráter liminar, imediato, emergencial, além de outras sanções que eu vou trazer para você aqui agora. Eles acusam o Ricardo Salles de ser o mandante, de ser o organizador de um desmantelo do Ministério do Meio Ambiente sem nenhum propósito, sem nenhuma correlação com a tarefa do próprio Ministério. Absurdo, né? Quem é que poderia acusar um ministro tão ilibado de tentar destruir o meio ambiente, né? Nossa, que Ministério Público maldoso. Quem iria imaginar isso, não é mesmo? Só esses malucos aqui do YouTube avisando há mais de 1 ano e meio que tudo isso estava acontecendo. Eu vou trazer para você detalhes dessa notícia, mas antes, considere se inscrever no nosso canal. Aqui é o canal Rony Teles, a gente faz oposição ao Jair Bolsonaro e tudo que ele trouxe para a presidência da República e tudo que ele tirou dos brasileiros, inclusive a vida de mais de 60 mil deles. Se você quer ajudar nessa tarefa, diariamente nós estamos aqui. Você pode entrar todo dia no YouTube, digitar Rony Teles, tem algum vídeo para você assistir a partir das 10 horas. E no que depender de nós, vamos cobrir também muito em breve, a parte da manhã. Você quer ajudar mais ainda nesse trabalho? Você pode assinar o canal e nos ajudar a ter uma verba mensal fixa que não dependa de patrocínio do YouTube, para que nós tenhamos independência e consigamos contratar alguns editores, redatores, jornalistas para enriquecer um pouco mais o quadro aqui do canal. Assina o canal, a gente tem muito menos assinaturas do que canais com o mesmo tamanho do que o nosso. Beleza? Muito bem. Continuando, não se esqueça de sentar o dedo no like e comentar, que também é importante. O Ministério Público Federal entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o ministro do Meio Ambiente. Isso é até contraditório falar que esse cara é o ministro do Meio Ambiente, né? Ricardo Salles, acusado de desestruturação dolosa, ou seja, com culpa, ele quis fazer isso, das estruturas de proteção do meio ambiente. Assinada por 12 procuradores da República, a ação pede o afastamento de Ricardo Salles em caráter liminar, ou seja, imediatamente. Além disso, o Ministério Público Federal pede que o ministro deixe o cargo, além da suspensão de direitos públicos, de pagamento de multa, de proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios fiscais. Essas são as sanções impostas por crime administrativo. Eu acho que ele deveria ser acusado criminalmente, de alguma outra forma, incluindo a cadeia nessa pena aí. Mas, né, não sou jurista, não entendo muito bem disso. Eu acho que a destruição do patrimônio brasileiro e da vida promovida pelo Ricardo Salles, a mando do Jair Bolsonaro, não se engane, nem preço tem, que dirá se pode passar impune a um cara desse. Segundo a ação do Ministério Público, o Ricardo Salles assinou atos irresponsáveis e omisso com as medidas de proteção ao meio ambiente, que foi o que exatamente nós vimos. Ricardo Salles foi contratado por Bolsonaro para esse ministério para destruir tudo o que tinha sido construído ao longo dos governos, não só dos petistas, né? E quando aquela crise do óleo no Nordeste chegou, ele ficou inerte, desbaratado, tentando aplicar o mesmo golpe que o Bolsonaro está aplicando agora no Covid-19, jogando a culpa em todo mundo, jogando farofa no ventilador, e enquanto isso nada estava sendo feito. A gente vê, inclusive, observando assim, ó, o mesmo comportamento. O que aconteceu naquela época do petróleo do Nordeste é exatamente o que está sendo feito agora no Covid-19. Pode procurar, você vai encontrar os mesmos elementos. Nenhuma ação, nenhuma informação, nenhum respeito técnico-científico. Culpa nos outros. Naquela época que colocou a culpa no Greenpeace, Bolsonaro colocou a culpa nos chineses, colocou a culpa em todo mundo, menos na própria incompetência. Podia ser uma cortina de fumaça, me entenda, enquanto se está criando alguma estratégia boa para resolver o problema. Porque também tem aquela situação, veja, você pode ser pego com as calças baixas, desprevenido, e ficar lá jogando aquela farofa no ventilador enquanto você bola uma boa estratégia de combate ao problema.
Poderia ser isso, mas não, é pior que isso. Eles começam a jogar as mentiras, espalhar as fake news e nada é feito nos bastidores. Isso seria mentira, isso seria trapaça, mas não lesaria o Brasil tanto. Mas agora a gente fica aí, tanto no Covid-19 quanto no meio ambiente, queimadas, destruição de patrimônio genético do ecossistema e da biodiversidade, destruição das praias, destruição, olhe, até para quem se importa mera e apenasmente com a economia, vários países, vários investidores de fora, compradores de carne, de soja e de outros produtos, já abandonaram o Brasil. Isso foi um recado comercial ao país, de outros países, de outros compradores, de outros investidores. Enquanto o Ricardo Salles estiver fazendo essa política, destruindo o meio ambiente, esqueça, porque os nossos fundos de investimento, e são palavras dos investidores estrangeiros, não permite que nós investamos em países que fazem o que vocês estão fazendo agora. Mas nem isso, nem com essa, frente a essa sanção, eles têm condições de admitir o que está acontecendo. Eles continuam jogando culpa, dizendo que é a imprensa que está vendendo lá fora uma informação falsa, tratando o pessoal de fora do país como se idiotas eles fossem, como os bolsominions. O Bolsonaro e o seu governo acha que vai passar na boca dos grandes investidores do mundo, os caras mais espertos que existem, o mesmo mel que ele passa na boca do gado bolsonarista. E a gente fica aqui feito idiota há mais de um ano falando, e nenhuma providência sendo tomada. Vem essa aqui, muito bem-vinda, mas tardia e fraca, né? O Ricardo Salles vai sair do ministério. Bom, eu acho que ele tinha que sair de lá para penitenciária. Quando a gente falar em penitenciária, aí eu vou ficar satisfeito. E aí vem aqui um texto falando, elencando os crimes, qual foi as coisas que ele cometeu para que seja configurada essa improbidade administrativa. É lógico que também pode acontecer o seguinte, este ser apenas o primeiro passo, né? Ele saindo do ministério, aí vai haver as outras acusações. Inclusive, eu acho lesa pátria caberia muito bem aqui. Mas os advogados que acompanham o canal aqui têm condição de explicar para nós em que se enquadraria o que o Ricardo Salles faz. Você entende de direito melhor que eu? Comenta aí embaixo como seria possível responsabilizar criminalmente o Ricardo Salles pela destruição do patrimônio de biodiversidade e também do patrimônio econômico brasileiro. Comente aí embaixo, quero saber muito a sua opinião. Não se esqueça, é muito bom ver que finalmente a justiça começa a alcançar esses caras. Mas se inscreva no canal para estar sempre por dentro do que está acontecendo. A gente vai trazendo para você, a gente vai te informando. Senta o dedo no like, comenta e considere assinar o canal. Essa campanha de pedir assinadores está começando assinantes está começando a funcionar. A gente já conseguiu mais ou menos uns 15 só depois que começou a fazer a campanha. Por isso, se você se irrita, peço desculpas, mas é importante. Vamos assinar o canal Rony Telles, porque canais semelhantes ao nosso tem 2.000, 3.000 assinantes. A gente tem 170 agora. 170, 160, 180, varia nessa faixa, porque chega um, sai dois, fica nessa faixa. De toda forma, é muito distante de 2.000, que é o que seria razoável para a gente poder pegar o telefone, ligar para um jornalista desempregado aí e falar, vem trabalhar com a gente, vem passar a pandemia ganhando um dinheiro e levando informação a quem precisa. Beleza? Se inscreva no canal Rony Telles, assine, curta, comente, compartilhe. Um abraço, a gente se vê amanhã. Tchau!